Eu sou Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental. Trabalho desde 2009 com a pauta indígena e venho acompanhando com muita preocupação a escalada de violência contra os povos e as terras indígenas que a gente tem acompanhado nos últimos 3 anos. Eu entendo que essa escalada ela tem as digitais do atual presidente da República, que vem desde a campanha dizendo que não demarcará 1 centímetro quadrado a mais de terras indígenas, que vem tentando de todas as formas diminuir os níveis de proteção ambiental a essas terras, o nível de proteção institucional às terras indígenas e aos direitos dos povos indígenas, e também um desmonte generalizado da fiscalização ambiental e dos órgãos de proteção ambiental. Nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, a gente não teve só o aumento da violência, o aumento das invasões, o aumento do desmatamento. A gente também teve um aumento e uma estruturação de um crime organizado que não é mais só composto por garimpeiro, por madeireiro e por grileiro, né? A gente tem um componente novo nesse crime organizado na Amazônia, que é o narcotráfico, que é o tráfico de armas, que é o fato de essas terras estarem sendo utilizadas para atividades altamente perigosas em áreas de fronteira e com um total descontrole por parte do Estado brasileiro. Isso é muito preocupante em termos de país, em termos de segurança pública, mas isso é principalmente preocupante em termos de segurança para os povos indígenas, para as terras indígenas e para as pessoas que atuam junto com os povos indígenas. E o desaparecimento do Dom Philips e do Bruno Pereira se dá justamente nesse contexto de desproteção e de licença social do atual presidente da República para que esses crimes possam estar acontecendo de forma livre, né, e com a sensação de impunidade. O que a advogada nos coloca é um cenário irrefutável, uma foto que não dá para dizer que está com defeito. Essa dura realidade onde, mais que as digitais, há sobretudo a maquinação, né, de um governo que trabalha para destruir os direitos e, sobretudo, consolidar uma ocupação criminosa das terras públicas, das reservas ambientais, das terras indígenas, e tudo isso sustentado também pelo Congresso Nacional e todos esses órgãos, né, que o governo foi aparelhando para isto. Nós precisamos, né, contar muito também com o Ministério Público Federal, Justiça, para que não se tenha tanta morosidade no julgamento das questões. Tudo isso demonstra, mais do que digitais, demonstra um projeto de morte que vai se concretizando, né, com todo o incentivo, como bem dizia você, Juca, do presidente e do governo. E os dados são irrefutáveis. Não temos soluções mágicas, repito, mas temos sim a coragem, seja de jornalistas, seja de ambientalistas, seja dos povos indígenas, lideranças indígenas, seja de muitas entidades que se colocam na trilha de artistas que gritam contra toda essa realidade. Creio que... Pois não. Continue, por favor. Desculpe interromper. Creio que toda essa realidade que a advogada coloca nos traz também uma interpelação, né? Seja para mim como uma pessoa ligada à igreja, mas seja para todas as pessoas, se nós concordamos com tudo isso, ou nós temos a coragem de nos manifestar, nós temos a coragem de gritar, nós temos a coragem de denunciar todas essas ações diabólicas que vão sendo alimentadas diuturnamente, sobretudo para retirar os direitos
constitucionais, os direitos originários. A Constituição de 88 quis reconhecer este pecado, vamos dizer, em termos de palavra de Deus, mas com essa dívida tão grande, né, do Estado brasileiro, que chega aqui, se consolida e depois se cria leis e se ignora toda a população originária e os pobres do país, como a questão dos quilombolas e assim por diante.